Olá pessoal, então continuando a aula 5, vamos abordar agora as câmaras de mistura. As câmaras de mistura são dispositivos que vão misturar duas ou mais correntes que estão a diferentes temperaturas. Poderia também misturar duas correntes com diferentes composições químicas, mas isso daí já é foco de transferência de massa. Aqui então focando nas câmaras de mistura com correntes a diferentes temperaturas, um exemplo seria a mistura de água quente e fria, por exemplo, em instalações residenciais, chuveiro, por exemplo. Tem a entrada de água quente por uma tubulação, água fria pela outra, aí uma junção em T, e a corrente de saída vai ser uma corrente com temperatura intermediária. Então, para esse caso, nós temos que analisar cada caso separado, mas usualmente os efeitos da energia cinética e potencial vão ser desprezíveis, já que o calor sensível e latente vão ser as principais contribuições para o balanço de energia. A entalpia que a água, que o fluido carrega, normalmente é bem maior do que a quantidade de energia relacionada às parcelas cinética e potencial. Normalmente, a tubulação e a câmara vão estar isoladas para evitar a dissipação de energia para o ambiente e perder energia, né, consequentemente abaixar a temperatura. E também não há eixo nesse tipo de equipamento. Então, partindo do balanço de massa, considerando o regime permanente, somatório das vazões mássicas que entra é igual ao somatório das vazões mássicas que saem. Portanto, nesse caso aqui, nós temos duas entradas, corrente 1 e 2. Então, M1 mais M2 tem que ser igual à corrente resultante, que é M3. Analisando o balanço de energia, também para estado estacionário, considerando que o equipamento está isolado, o Q vai ser nulo, não há eixo no equipamento, então o trabalho do volume de controle, a potência do volume de controle também é nula, e as contribuições da energia cinética e potencial desprezíveis. Portanto, temos que o somatório da entalpia total de entrada, que seria a vazão mássica vezes a entalpia específica, tem que ser igual ao somatório da entalpia total das correntes de saída. Portanto, na entrada temos a vazão da corrente fria, corrente 1, e também da corrente quente, corrente 2. Somatório então das entalpias totais dessas duas correntes tem que ser igual à entalpia total da corrente 3, que é a vazão mássica 3 vezes a entalpia específica dessa corrente resultante. Por último, nosso último equipamento, né, seriam os trocadores de calor. A principal diferença para as câmaras de mistura é que a troca entre duas correntes de fluido vai ocorrer de forma sem o contato direto das duas correntes, e sim separado por uma barreira sólida. Então, os trocadores de calor, eles são os dispositivos que promovem troca térmica entre duas correntes sem o contato direto entre estas. Por exemplo, na figura A aqui, vai ter um casco, que está nessa cor mais escura, e um tubo passando por dentro. Então, um fluido passa por dentro e outro fluido passa por fora, trocando energia através da parede da tubulação. Então, aqui eu arranjo concorrente, as duas correntes, né, a externa e a interna, entram do mesmo lado do equipamento e saem também do mesmo lado. Tem também a configuração contracorrente. A entrada de um seria correspondente à saída do outro fluido. Então, o fluido aqui externo escoa da esquerda para a direita, enquanto o da tubulação interna da direita para a esquerda. Então, esses trocadores são trocadores do tipo casco-tubo. Na letra C, um exemplo de um trocador de calor compacto, utilizado normalmente para gases, onde ele tem espaços confinados aqui para o gás passar e uma área superficial muito maior por unidade de volume do que, por exemplo, o casco-tubo. É um exemplo de um radiador de carro. Então você vai passar um fluido nessa direção aqui da seta, que está de baixo para cima no trocador, e o outro fluido passa nessa direção aqui, em modo cruzado. Aqui algumas fotos de trocadores de calor industriais. Então temos aqui o banco de tubos, o trocador
tipo casco tubo pode ter vários tubos, chega até centenas, dependendo do tamanho do trocador. E o casco do lado de fora, aqui. Aqui outro exemplo com mais tubos, né? Aqui só a casca, onde tem a entrada e saída do fluido. E aqui o banco de tubos. Além disso, tem algumas chicanas aqui, entre eles, para suporte mecânico e também para desviar o fluido que está no casco, fazer ele contornar o escoamento, contornar, né, o equipamento com maior, promovendo um maior tempo de residência, então conseguindo atingir a troca térmica necessária. Outro tipo de trocador casco-tubo é o trocador de calor do tipo kettle ou gerador de vapor, que ele tem um head, né, um espaço adicional para gerar essa alteração de fase. Esse trocador é utilizado normalmente para casos que tem formação de vapor. Então passa um fluido quente pelos tubos e o fluido que está aqui fora vai ser evaporado. Como quando a gente passa um líquido saturado para fase de vapor, ocorre uma expansão, o volume específico é bem maior, é necessário então um espaço maior que para a formação do tubo, do vapor, sem ter problemas operacionais. E aqui é uma foto de um trocador desse industrial. Então eles chegam a ser bem grandes, porque é necessário uma área de troca térmica muito grande. E quando o processo é contínuo, normalmente as vazões também são bem altas. Outro tipo de trocador de calor é o de placas. Então ele tem várias placas. E aqui na ilustração, né? Por exemplo, a corrente indicada por vermelho seria uma corrente quente e em azul uma corrente fria. Então, enquanto uma placa faz a corrente quente descer, do outro lado da placa o fluido vai estar em contato com uma corrente fria que está subindo. No caso aqui, então, a operação em contracorrente. E assim por diante, alternado, né? Fluido quente, contato com fluido frio, contato com fluido quente, fluido frio. E ele é facilmente escalonável, esse tipo de trocador de calor. Então ele é bastante utilizado também na indústria. Outro tipo de trocador de calor compacto, seria um tipo de radiador também. Só para ilustrar, então, existem diversos tipos de trocador. Aqui em termodinâmica nós vamos estar direcionando as análises para os efeitos globais dessas trocas térmicas. Então, as principais características para modelagem, independente do trocador de calor, normalmente os efeitos de energia cinética potencial são desprezíveis. Novamente, o calor relacionado com a entalpia sensível ou até mesmo latente, no caso de alteração de fase, de mudança de fase, eles são normalmente bem maiores do que os efeitos de energia cinética e potencial. Eles não possuem eixo mecânico e, de modo geral, nós vamos idealizar eles como perfeitamente isolados. Isso é, a fronteira do trocador por ambiente é adiabática, então não vai ter troca térmica, dissipação de energia térmica para o ambiente. Assim, a corrente quente vai fornecer uma quantidade de calor, uma taxa de calor, e essa taxa vai ser totalmente recebida pela corrente fria, né, já que não há dissipação para o ambiente. Então, a energia fica toda dentro do trocador. Para ilustrar isso, exercício 2.3. Então aqui nós temos ar, calor específico dele, a pressão constante foi fornecido. Ele é pré-aquecido por uma corrente de gases quentes provenientes de uma outra parte do processo, né? São gases quentes de exaustão, de alguma queima. Então é utilizado um trocador de fluxo cruzado. Então o ar entra aqui entre as placas e os gases de exaustão passam pelo banco de tubos. O ar entra no trocador a 95 kPa e 20 graus Celsius, uma vazão de 0,6 metros cúbicos por segundo. E os gases de combustão, vou chamar de GC aqui, também calor específico fornecido. A corrente de gás entra a 160 graus e é uma vazão de 0,95 kg por segundo e sai a 95 graus Celsius. Determinar então a temperatura de saída do ar e a taxa de transferência de calor para o ar. Então o nosso problema é determinar essas duas variáveis. As considerações: estado estacionário, regime permanente.
trocador está bem isolado, então todo o calor fornecido pela corrente dos gases quentes vai ser transferida para a corrente de ar. Então a corrente de gases quentes seria a nossa corrente quente e a de ar, nossa corrente fria. Efeitos de energia cinética potencial desprezíveis. Não há trabalho de eixo ou qualquer outra forma de trabalho no equipamento. Mais uma consideração importante, como foi fornecido o CP dos dois fluidos, temos que considerar então que eles vão se comportar como gases ideais. A pressão é baixa, então essa consideração é bem razoável, bem tranquila de utilizar nesse caso. Então aqui no esboço, independente do tipo do trocador, como os trocadores eles sempre trazem, né, duas correntes transferindo energia na forma de calor, a gente pode representar eles de uma forma genérica. Então, teremos sempre uma corrente quente, nesse caso aqui os gases de combustão, e também sempre uma corrente fria, nesse caso o ar. Então, listando as informações, para a corrente quente, temos informação de que entra a 160 graus Celsius os gases quentes, saindo a 95 graus, e a vazão, como é regime permanente, vazão constante, vazão máxima não altera. Já a temperatura fria da corrente fria, o ar entra a 20 graus e a temperatura aqui do frio de saída, que seria o ar, é o que nós queremos saber no item A. Mais uma informação, né? A vazão volumétrica do ar foi fornecida. Então aqui, nosso Q subscrito Q indica a corrente quente, no caso os gases de combustão, e o F é a corrente fria do ar. Então, para determinar essa temperatura do ar na saída do fluido frio, a gente pode abordar o problema de duas formas. A primeira forma seria aplicar um balanço de massa de energia, considerando o volume de controle do trocador inteiro. Então aqui, as correntes são independentes, a vazão máxima do fluido quente que entra é igual à vazão máxima do fluido quente que sai. E a vazão máxima do ar também é a mesma que entra e sai. E o balanço de energia, a gente vai ter duas entradas, duas saídas. A gente pode abordar dessa forma, só a temperatura na saída vai ser desconhecida, então dá para solucionar. Ou nós podemos aplicar, uma segunda forma seria subdividir cada corrente em um volume de controle separado. Então, o volume de controle 1 seria corrente quente e o volume de controle 2, corrente fria. Nesse caso aqui, no volume de controle 1, nós temos todas as informações, a gente consegue determinar, por exemplo, a taxa de calor que foi trocada. Depois pegar essa informação, aplicar no volume de controle 2. Seriam dois cálculos separados, mas são equivalentes. Nós vamos resolver aqui usando a primeira forma, então utilizando o volume de controle como trocador inteiro. Então, pelo balanço de massa, vazão máxima que entra igual a vazão máxima que sai. Na corrente quente, então a vazão máxima dos gases de combustão na entrada igual a vazão dos gases de combustão na saída, que é igual a vazão máxima da corrente quente, igual a 0,95 kg por segundo. Na corrente fria, vazão máxima de ar que entra igual a vazão máxima de ar que sai, que é igual a vazão da corrente fria, que é desconhecida. No entanto, temos a vazão volumétrica. Nós sabemos que a vazão volumétrica pode ser convertida em massa, conhecendo então a massa específica do fluido, no caso do ar. Como a vazão volumétrica foi fornecida na entrada, a massa específica do ar tem que ser na entrada, já que ele vai ser aquecido e a massa específica dele vai sofrer uma alteração aqui na saída. Então aqui, bom definir como vazão máxima do ar na entrada. Portanto, na entrada temos ar a 20 graus Celsius, 95 kPa. Nessa condição, o ar pode ser tratado como gás ideal, pressão praticamente um pouquinho, né, abaixo da atmosférica, e a temperatura ambiente, então está condições para gás ideal. Então, relembrando, PV igual a RT, da lei do gás ideal. Sabemos também que o volume específico é o inverso da massa específica.
Portanto, P sobre ρ é igual a RT. E o ρ, então, é pressão sobre RT. Esse nosso R seria o R do gás. O R universal, então, ele é convertido pela massa molar do gás. Então, temos a relação que o R, constante universal para o gás, é igual ao constante universal RU pela massa molar. Substituindo lá, chegamos, então, na expressão para a massa específica de um gás ideal. Então, ela é dada pressão absoluta, massa molar do gás, dividido pelo R universal e a temperatura absoluta. Fazendo o cálculo, temos então 95 kPa de pressão, 20 graus Celsius, que é igual a 293 Kelvin, o R nas unidades coerentes, pressão está em kPa, então pego o R em kPa. E a massa molar do gás, do ar, né, equivalente a 28,97 kg/kmol. Então, essa massa molar é fornecida na tabela 1. Importante, né, sempre usar as unidades correntes para o R, RU no caso, né? E lembrar que temperatura e pressão são absolutas. Substituindo, então, os valores, nós temos que a massa específica do ar é 1,129 kg por metro cúbico. Então, aqui, as unidades: pressão kPa, massa molar kg/kmol. Aqui embaixo o RU, né, kPa metro cúbico, kmol Kelvin, e a temperatura em Kelvin. Então, só fazendo uma análise para garantir aqui, kPa corta com kPa, kmol por kmol, Kelvin, Kelvin. Temos então massa específica em quilograma metro cúbico. Enfim, calculando a vazão máxima de ar, fica então ρ vezes multiplicado pela vazão volumétrica. Nós temos então 0,677 kg por segundo de ar entrando ali no trocador de calor. Portanto, completando aqui a informação, então, podemos aplicar o balanço de energia ao volume de controle, considerando duas correntes de entrada e duas de saída. Então, aqui trocador de calor isolado, já que estamos considerando o trocador de calor completo, né? Não há eixo, cancela então o termo da taxa de trabalho, e os efeitos de energia cinética potencial novamente desprezíveis. Novamente, então, temos essa relação, que a entalpia total de entrada é igual a entalpia total de saída. Como entrada, então, temos a corrente quente mais a corrente fria igual a corrente quente na saída mais a corrente fria na saída. Então, vamos agrupar pelas correntes, passando então a vazão máxima da corrente quente e a entalpia da corrente quente na saída para o lado esquerdo, e de forma similar, né, da corrente de ar para o lado direito, nós temos aqui vazão máxima da corrente quente, a diferença de entalpia da corrente quente de entrada menos saída, e a do fluido frio fica ao contrário, né, saída menos entrada. Como não há mudança de fase nas correntes, se elas se comportam como um gás ideal, nós podemos aproximar aqui o ΔH por Cp ΔT, igual nós vimos lá na segunda aula. Portanto, posso reescrever essa equação dessa seguinte forma. Nosso H vira então Cp e o ΔT. Então temos aqui o calor cedido, né, pela corrente quente é igual ao calor recebido pela corrente fria. Por isso até que fica invertido, né? De um lado é entrada menos saída, e do outro lado é saída menos entrada. Então, como eu acabei de falar, né, essa equação é equivalente à quantidade de calor, a taxa de calor cedida por uma é igual a recebida pela outra. O sinal aqui é para ter coerência física. Ele automaticamente sai, né, a partir do balanço. Ele aparece que é a partir do balanço. Então isso equivale à solução que seria feita da segunda forma, que seria, né, essa equação seria resultante do volume de controle 1 e essa aqui resultante do volume de controle 2. Então,
se nós fôssemos falar o que essa equação diz, ela está dizendo, né, todo o calor cedido pelos gases de combustão é transferido para o ar. Isso nas condições em que a energia cinética e a potencial são desprezíveis. Então, podemos resolver a equação acima para a temperatura do fluido frio na saída. Lembrando que os calores específicos foram fornecidos. Então, o CP dos gases quentes é 1,1 kJ/kg e o CP do ar 1,005 kJ/grau-Celsius. Substituímos os valores. Equação do lado esquerdo relacionada com a corrente quente é igual ao lado direito do ar. Então, nossa incógnita, né? Temperatura do fluido frio de saída. Então, esse lado esquerdo aqui, o cálculo, dá 67,925 kJ por segundo. Esse valor aqui é equivalente à taxa de calor fornecida pela corrente quente. Tudo isso tem que ser igual ao lado direito da equação. Isolando então, resolvendo para o TFS, temperatura do fluido frio de saída, 119,83 graus Celsius. Então o ar entra a 20, recebe praticamente 68 kW de energia e a temperatura dele sobe praticamente 100 graus, né? Quase 120 graus Celsius na saída. Então esse seria o item A. Para determinar a taxa de calor transferida para o ar, a gente pode fazer análise apenas da corrente de ar. O balanço de energia resulta então, né, desprezando os efeitos de energia cinética e potencial, que a quantidade de calor, a taxa de calor do fluido frio vai ser vazão máxima, CP e o ΔT. Substituindo então agora os valores conhecidos, nós temos que a taxa de calor transferida vai ser menos 67,924. Então o valor é aproximadamente igual, né? A diferença foi na terceira casa após a vírgula, devido a arredondamentos aqui no cálculo. Mas então é a mesma coisa que considerar que a quantidade de calor do fluido quente, que a taxa de calor do fluido quente é igual à taxa de calor recebida pelo fluido frio. Então dessa forma nós acabamos os balanços de energia nos equipamentos, e a próxima aula é focada em processos que têm integração entre esses diferentes equipamentos. Então, até mais.